no meu ponto de vista, a economia cabo-verdiana, a gente poderia sintetizá-las em alguns períodos, né? Primeiro, você tem um período até a abertura econômica, né, nos anos 90, caracterizando a economia como estatizada, mas pronto, deixemos isso de lado, foquemos nos anos 90, onde a economia é caracterizada mais como economia de mercado, né, onde o país começa a conhecer uma melhoria na dinâmica do investimento estrangeiro direto com as privatizações, né? Depois, a gente poderia também, sobre esse período, né, caracterizar como um período de maior crescimento econômico que o país viveu. A gente poderia falar num outro regime, que seria um regime após 98, que é justamente um dos marcos. Um dos marcos seria a questão do acordo de cooperação cambial. Ainda nesse período dos anos 90, também vale a pena ressaltar a separação das funções do Banco Comercial e da Autoridade Monetária, o que efetivamente, a partir desse período, podemos falar efetivamente na existência de alguma política monetária em Cabo Verde. Eu acredito que a nossa política monetária ganhou um outro fôlego, porque um dos benefícios do acordo é justamente trazer uma maior disciplina monetária. E essa disciplina veio também junto com apoio do governo português, através de uma linha de financiamento, justamente para suprir as necessidades que se faziam na época. Nomeadamente, a gente tinha os chamados filas cambiais, né? Então, basicamente, o acordo permitiu, vale também ressaltar o bom trabalho da autoridade monetária durante esse período, como a gestão macro-prudencial, fazendo com que possamos chegar em 2003, 2004, com reservas que permitem garantir o limite mínimo pela literatura econômica. O que tem que ficar claro é que no momento da assinatura do acordo de cooperação cambial, ele permitiu de fato com que tivéssemos também uma melhoria da disciplina fiscal, com o déficit entrando numa trajetória decrescente, inclusive a própria dívida pública. E um dos benefícios do acordo de cooperação cambial foi justamente transformar o nosso serviço de dívida, interna, que era pesada, é um serviço externo, cujo qual aliviou-se o próprio Estado para poder fazer mais políticas públicas, nomeadamente em investimentos. E falou-se aqui sobre o crescimento da dívida. A dívida sempre crescerá, porque a dívida sempre crescerá. Contudo, o que temos que garantir é o crescimento da economia, né? O PIB, e é o crescimento que vai diminuir essa dívida. Quanto maior o crescimento econômico, menor será essa razão. Porque, no fundo, em economia a gente tem que fazer análise relativa. Ainda sobre esse assunto, né? Falou-se da dívida, estamos muito focados em analisar, em verificar o estoque de dívida. Mas uma questão que tem que ficar claro aqui, Cabo Verde, a sua dívida, ela é sustentável. Nós, todos os indicadores de sustentabilidade da dívida, atendemos. Agora, a grande questão que se coloca, o acordo por si só não vai garantir que tenhamos um Cabo Verde ótimo. O que vai garantir? O acordo traz, sim, nos ajuda por reduzir os choques cambiais. Nós somos uma pequena economia. O que vendemos e compramos do exterior é maior que o nosso PIB nesse momento. Então nós não podemos vir dar o luxo de vir pensar que o acordo, um regime cambial flexível, nos traria vantagem. Muito pelo contrário. Ficaríamos mais expostos aos choques cambiais. Com isso, todos esses ganhos que temos relativamente a essa previsibilidade da nossa economia ficaria mais em causa,
né? Não há consequências. O objetivo do acordo de cooperação cambial é justamente trazer a convertibilidade do escudo para qualquer moeda, é o que hoje a gente tem. Hoje, o escudo cabo-verdiano é uma moeda que você pode trocar em qualquer canto do mundo, justamente por você estar atrelado ao euro. Essa é a grande vantagem do acordo. Cabo Verde, falaram-se aqui em choques. Choques, uma coisa que tem que ser vista, não é o acordo em si que vai eliminar o choque, mas sim, o que vai eliminar o choque é justamente o país. Crescimento da economia. O país atacar os problemas estruturais, nomeadamente a conectividade, questões de transporte aéreo, questões de transporte marítimo, os custos de fatores, energia, água, são essas questões que vão nos trazer competitividade. O acordo por si só, ele garante uma parte, mas não podemos jogar tudo, inclusive peguemos o caso dos países da UEMOA. São países desde quando eles têm regime de acordo fixo com a França e posteriormente com o euro, né? O acordo permitiu que a gente tivesse esses ganhos, inclusive na própria diversificação dos parceiros. Antes do acordo, a nossa economia era atrelada basicamente a Portugal. Hoje nós temos outras economias, como o Reino Unido, sendo nosso principal ofertante, demandante de turistas, aliás, né? Nós temos a Espanha, o nosso principal importador, né? Então veja, agora um outro ponto, senhor Pedro, permita-me, sobre a questão da seca ou da erupção vulcânica. Na minha perspectiva, isso não se resolve no lado da política monetária. Isso se resolve em termos um país onde se pensa nesses constrangimentos que, de um certo modo, no caso da seca, por exemplo, já não é uma questão de risco de ter seca, mas sim trabalharmos numa perspectiva de que a seca ela é permanente, essa que é a nossa realidade, né? E não se resolve pelo lado da política monetária. Agora, se a gente, ainda sobre essa questão dos choques, né? Nós colocamos muito da culpa na crise, mas veja, quando a gente pega os dados sobre o investimento estrangeiro direto dos países da UEMOA, que tem câmbio fixo, que nem nós temos, dos países dos chamados top 10 ilhas, que são países com características de insularidade, que nem nós temos, a redução do nosso investimento estrangeiro direto é muito maior do que desses países. Ora, aqui é que entra o que estou chamando a atenção, para pensarmos o que Cabo Verde necessita, porque não é só você ter um choque positivo por ter a assinatura de acordo de cooperação cambial. Agora, esperar que isso vai lhe levar para um crescimento eterno, claro que não. Nós temos a parte, traz a estabilidade cambial. Como eu falei, o nosso grau de abertura é de 100%. Tudo o que nós compramos de fora, que vendemos para fora, a soma disso sobre o nosso PIB é de 100%. Então, veja, nós somos uma pequena economia, muito exposto ao setor externo. O regime cambial fixo permite justamente você não ter volatilidade a nível de câmbio, permite você ter maior previsibilidade por parte dos agentes, por parte dos investidores, etc. Né? Sobre a perspectiva. Essas previsibilidades diminuem consideravelmente os riscos cambiais? Com certeza, diminuem os riscos. Agora, esses choques, acomodar os choques externos, é claro que aqui a gente tem que ir para os problemas estruturais que o país tem. Agora, não é só esperar que um acordo, que só pelo fato de você ter câmbio fixo isso se resolve. Cabo Verde, mais uma vez, precisa fazer reformas estruturantes. Reformas estruturantes, melhorar a conectividade do país. É essa juventude, este cabo-verdiano, que vai edificar a plataforma dos transportes, a plataforma financeira, a plataforma tecnológica, a plataforma industrial e comercial, a plataforma das indústrias criativas e qualquer outra plataforma que viermos juntos a desenhar para o futuro. Repara, Marcos, um país como Cabo Verde, para ser um país plataforma, tem de ter uma juventude, na sua maioria, que domine 3 línguas. Tem de dominar o português bem, o francês e o inglês. Temos isso em Cabo Verde hoje. Isto é um handicap da nossa... É um handicap. Não é possível ter um ensino superior de qualidade em Cabo Verde
apenas com professores nacionais e com alunos nacionais. Não existe nenhuma escola do mundo que é reputada internacionalmente apenas com a prata da casa. Porque nós podemos querer ser amigos daqueles que são nossos conterrâneos. Eu vivi na Chadinha de Cima, pé de monte. Eu não posso pensar que eu vou criar uma empresa para servir o mundo apenas com os meus amigos de infância.